bem-vindos à Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu adoro, que são livros novos. Eu andei fazendo algumas compras de livros pela internet no mês de agosto e de setembro. Então, como nós tivemos aí um período de greve nos Correios, as entregas acabaram atrasando e eu acabei recebendo todos de uma vez. Então, recebi essa semana, chegaram vários pacotinhos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem muita coisa boa, muitas dicas interessantes. Lembrando, né, que nós do Estante Branca, tanto eu quanto a Gislaine, procuramos, sempre que possível, comprar os livros diretamente do site das editoras, né, como uma forma de apoiar as editoras espiritualistas, espíritas, e sempre que possível nós compramos diretamente no site, tá? Então todos esses que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, foram comprados no site das editoras. Vou deixar aqui na descrição depois a lista dos livros pra vocês e o link de onde eu comprei. Então vamos lá, que tem bastante livro pra mostrar hoje. O primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse livro aqui. Olha só que capa linda. É da editora Intelitera. É um romance mediúnico, Gabriel, Amor na Eternidade. Então esse livro ele foi escrito pelo médium Newton Stuck e o autor espiritual é o Gabriel Martins. O principal tema desse livro é a vida no plano espiritual. Então nela um jovem recém-desencarnado relata as suas experiências, como foi a sua passagem para o plano espiritual e o que ele encontrou por lá. É mais ou menos o estilo da coleção da Patrícia, Violetas na Janela. Mas, embora esses livros possam, a princípio, parecer muito iguais, né? As histórias muito parecidas, na verdade, cada um deles traz os relatos do ponto de vista do espírito que narra, né? Então, eu gosto bastante desse tema, então eu tenho alguns livros que falam sobre a vida no plano espiritual, eu acho bem interessante. Eu vou ler a sinopse rapidinho para vocês. Com a mesma simplicidade e simpatia que conquistou milhares de leitores no seu primeiro livro, Gabriel, Esperança Além da Vida, o jovem Gabriel nos traz mais informações sobre sua nova vida e suas novas sensações, sentimentos e tarefas, além de nos fornecer relatos emocionantes da vida após a vida, de vários colegas que conheceu em seu novo lar. Na condição de jovem que desencarnou aos 20 anos, conta como é a convivência de garotas e rapazes no mundo espiritual. Gabriel continua perseverando no aprendizado constante para poder, cada vez mais, transmitir alento e reconforto às famílias que passaram ou estão passando pela dor da separação, devido à morte de um ente querido. Então, esse livro aqui é o primeiro. O próximo livro que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui. Eu vi esse livro no Instagram, não me lembro agora o perfil, mas é um dos perfis parceiros, né, do Estante Branca, e eu achei muito interessante, procurei, né, pela editora, aí encontrei e comprei, porque eu achei bem interessante. Sexo, Consciência e Amor, da mônada à espiritualidade, né? Ele foi escrito pelo espírito Carlos e psicografado pela médium Priscila de Faria Gaspar. Esse livro aqui foi da editora, ele é editado, né, pela editora Chico Xavier. Eu comprei também no site da editora, no site da própria editora. Ainda não li, eu achei o trabalho gráfico desse livro muito bonito, olha como ele é por dentro. Olha que interessante. Achei muito bonito. Vou ler a sinopse para vocês. Fruto da pesquisa de uma equipe do plano espiritual, interrelaciona os conhecimentos da antiga filosofia oriental aos da ciência ocidental atual de forma concisa e lógica, levando a maior percepção acerca da evolução da sexualidade, da nossa consciência e dos sentimentos, sobretudo o amor. Na primeira parte, Sexo, da biologia à espiritualidade, apresenta a sexualidade ao longo da escala evolutiva, desde os seres primitivos até os espíritos puros. Aborda a diferenciação masculino-feminino em nível espiritual,
desmistifica o que são as almas gêmeas e inclui temas polêmicos como homossexualidade, incesto, adultério, prostituição e a vida sexual após a morte. Na segunda parte, Consciência do Instinto à Espiritualidade, oferece esclarecimentos sobre nossa origem remota e nossa finalidade como filhos de Deus e como co-criadores do universo desde a formação das mônadas até o estágio da onisciência. Na terceira parte, Amor do Sexo à Espiritualidade, trata das diferentes formas da emanação amorosa, considerando-as como etapas sucessivas em uma escala de aprendizagem. Diferencia o amor incondicional, uno, e o amor carnal condicional, polar, antagonizado pelo ódio. Então é um livro, não é um romance, é um livro de estudo, né? Ele aborda esse tema. E eu achei muito interessante porque a médium, né, que fez a psicografia, ela é formada em ciências biológicas, então eu acho que realmente deve ser um ponto de vista muito interessante. Olha, esse livro é muito bem feito, gente, olha só os detalhes dele. Ele é muito bonito, uma edição muito caprichada, da editora Chico Xavier. Agora, alguns livros que eu comprei no site da editora FEB. Bom, esse aqui é um clássico, muita gente já deve conhecer, acredito que muita gente já deve ter lido. Eu não li esse livro ainda, então tô bem curiosa para ler. É um livro muito conhecido, né? A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier e de autoria espiritual do Espírito Emmanuel. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. É uma edição nova da FEB, muito bonita. Vou ler para vocês a sinopse. Objetivando orientar o homem de acordo com os desígnios da misericórdia divina, apresentando reflexões sobre as situações cotidianas, à guisa dos ensinamentos e bondades celestes, A Caminho da Luz é uma obra merecedora de leitura e estudo para os que buscam compreender nosso mundo. Nessa inestimável obra, o Espírito Emmanuel narra a história da humanidade sob a luz do Espiritismo, apresentando-nos acontecimentos e experiências que vão desde a gênese planetária até as perspectivas para o futuro da humanidade, elucidando-nos a posição e a importância do Evangelho do Cristo diante da ciência, das religiões e das filosofias terrenas. Esse livro aqui é um tema que eu me interesso bastante, que é a história do planeta Terra, né? A nossa história sob a ótica espiritual. É muito interessante, já li alguns livros com esse tema, mas esse aqui eu ainda não tinha lido e tô louca para ler. Vai ser um dos próximos da minha lista, com certeza. Aí um outro livro também, da editora FEB, também muito conhecido, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier e de autoria do espírito Humberto de Campos. Esse livro aqui também é um livro bem antigo, bastante conhecido. Eu já li esse livro, mas faz muito tempo. Também não tenho a edição, eu devo ter lido, não sei, acho que eu emprestei de alguém. Então agora eu comprei a edição e eu pretendo reler, porque faz muito tempo que eu li e eu confesso que eu pouco me recordo, né, desse livro. Eu acho que é um tema bem pertinente e, nossa, essa capa é linda, né? Eu fiquei encantada com essa capa. Vou ler a sinopse. Este surpreendente livro vem esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, como afirma o Espírito Emmanuel no prefácio, ditado em 1938, a Francisco Cândido Xavier. O livro analisa fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo. A partir de impressionantes dados colhidos no plano espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os movimentos nativistas, a independência, a Guerra do Paraguai, o espiritismo e o movimento espírita no Brasil. Explica a missão da pátria brasileira como coração espiritual da terra, evidenciada pela espontânea e enorme acolhida que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, teve em nosso país.
concitando o povo à prática do Evangelho de Jesus, a fim de irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. Então esse livro aqui também, ele aborda a história, né, espiritual do nosso país, né, desde a sua formação, né, até os dias próximos, os dias contemporâneos. E é um livro que aborda também a história sob a ótica da espiritualidade, então é bastante interessante. Eu vou reler assim que for possível. Esse livro aqui, mais um da editora FEB, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira e editado pelo Espírito André Luiz. Faz parte da coleção André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro eu ainda não li, eu já li vários livros dessa coleção do André Luiz, mas esse aqui eu ainda não li, então eu comprei também. Essa coleção da editora FEB, eu acho que foram relançados vários livros com uma nova edição. Essas edições estão muito bonitas. Eu não consigo deixar de prestar atenção nisso. Não sei, talvez seja vício da profissão, né? Como bibliotecária eu presto atenção nisso e faz toda a diferença, gente. Tá muito bonita a edição. Vou ler a sinopse. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos divide-se em duas partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o Espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos dois planos de nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Deve ser muito interessante e eu vou ler em breve também. Mais um da editora FEB, acho que é o último, um livro que eu queria ler há muito tempo. Ai, que capa linda, gente. Eu adoro essas edições. Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Esse aqui é um romance mediúnico, né? Essa história também, eu acho que é um dos livros mais conhecidos também, psicografados, né, pelo Chico Xavier e de autoria do Emmanuel. É um livro que eu sei que já foi retratado em peças de teatro, ele é bem conhecido, mas eu confesso que eu ainda não li, pelo menos eu não me recordo de ter lido. Eu já li muitos romances mediúnicos, eu não me recordo de ter lido esse livro, né? Então eu vi nas redes sociais também várias pessoas postando a respeito dele e fiquei curiosa e resolvi comprar. Vamos ver a sinopse. A doce Alcione pede para voltar à Terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda a sua lealdade ao ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no plano espiritual. Nesse romance histórico, envolvente, o Espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVIII. Repleta de sentimentos violentos e ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades da alma. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, parceiro do autor espiritual, também conhecemos mais uma das encarnações de Emmanuel, dessa vez como padre Damiano, vigário da igreja de São Vicente, em Áquila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista. Então, é um romance mediúnico para quem gosta, fica a dica. Vou ler em breve também, que eu tô bem curiosa. Agora, tem alguns livros que eu comprei numa promoção que teve no site da editora Dufu. Eu peço desculpas, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, é francês, então eu acredito que seja Dufu,
que se pronuncia. Esse livro está na minha lista de desejados há muito tempo e eu finalmente comprei. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Ele foi escrito pelo espírito Ezequiel e psicografado pela médium Adriana Machado. Olha só que capa mais linda. É um livro grosso, olha. É um romance também, um romance mediúnico. Vou ler a sinopse para vocês. Olha, muito bonita a edição, olha dentro, os detalhezinhos. Muito caprichada. Meu amigo, não se angustie com tal situação. Entenda que todos são portadores de livre-arbítrio e por esse motivo podemos modificar a nossa programação divina a qualquer momento. Se não fosse assim, afirmaríamos que pela falta de liberdade não teríamos de nos responsabilizar por nossas escolhas, e isso não é verdade. Somos totalmente responsáveis por elas e em função disso existem planos alternativos. Não se martirize tanto. Você errou nas escolhas que fez, mas a vida é um conjunto de oportunidades que nos levarão a escolher melhores caminhos. Deus não nos cobra nada porque sabe que estamos no pré-primário da vida. Por isso, perdoe-se, primeiramente, para que você se livre de toda a culpa e mágoa que ainda existem em seu coração. Esse livro deve ser muito bonito. Eu já vi várias frases dele nas redes sociais, já vi uns trechinhos também. E eu acredito que seja um livro de fácil leitura, apesar de ser um livro grosso. Mas é um romance, pelo que eu olhei aqui, a linguagem é bem simples e eu estou muito curiosa para ler também. E o próximo livro, na verdade, é uma trilogia que eu comprei também no site da editora do Fu. E o engraçado é que eu comprei os livros de forma avulsa sem me dar conta de que era uma trilogia. E por sorte eu comprei os 3, então vai dar certo a leitura. Esse aqui, eu estou lendo esse livro, já comecei a ler, estou no comecinho ainda, mas é a minha leitura atual. Futuro Espiritual da Terra. Ele foi psicografado pelo espírito André Luiz. Ele foi escrito, pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Samuel Gomes. Eu não sei se esse espírito André Luiz é o André Luiz das obras de Chico Xavier. Eu ainda não pesquisei sobre isso, então eu não posso dizer nesse momento, mas mais pra frente, quando eu for falar do livro num outro vídeo, eu informo isso pra vocês. Então, ele é o primeiro volume da trilogia Regeneração, que é uma trilogia que fala justamente sobre a transição planetária e esse momento atual pelo qual nós estamos passando no planeta. Então, a sinopse. Os mecanismos da nova era são subordinados a uma alteração profunda. Até que sejam estabelecidas essas características, outras feições relacionadas à vida humana se transformarão também para consolidar a evolução dos aspectos espirituais que o planeta apresentará em seu futuro. Tudo mudará vertiginosamente. As necessidades, as estruturas perispirituais e neuropsíquicas, o trabalho, o tempo, as características sociais e os próprios recursos da natureza material se tornarão bem mais sutis. O que chamamos de regeneração é exatamente essa mutação de realidades dos mundos que saem de protótipos materiais para os de condições espirituais. É por isso que os homens modernos, nas suas pesquisas junto a outros mundos, não conseguem ver além do que suas condições materiais permitem, sem poder perceber os aspectos transcendentes que marcam as naturezas reais de outros homens. Enquanto permanecer com este comportamento imediatista, na maneira de pensar e agir, o homem terreno estará longe de antever a grandeza do cosmos com os olhos do espírito. Eu gosto muito desse tema também, é um tema bem pertinente porque fala do nosso momento atual, então é bem interessante. O segundo volume dessa mesma trilogia é esse aqui, Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz,
Foi psicografado também por Samuel Gomes e é de autoria do espírito André Luiz, segundo volume da trilogia. Nosso governador determinou que todos os ministérios contribuam mais intensamente nas transformações que o plano físico e as esferas inferiores terão de passar. Muitos de nossos irmãos desencarnados se encontram perdidos em sofrimentos terríveis que os conduzem a passar por um filtro de valores, definindo se continuarão ou não vivendo no planeta daqui para frente. Todas as colônias e postos de auxílio que se encontram na Terra servirão de ponto de apoio para recolher esses companheiros, seja para receberem recursos visando a melhorar suas qualidades morais, se tiverem condições de continuar no orbe, seja para encaminhá-los ao degredo planetário. As nossas equipes de trabalho já estão preparadas para atuar neste sentido. O objetivo principal é introduzir esses serviços espirituais de resgate nas atividades da esfera física em todos os setores da vida humana. Então, esse segundo volume aqui, pelo que eu li na sinopse, ele fala do momento de separação, né, dos espíritos que ficarão aqui na Terra e dos espíritos que precisarão viver em outros mundos por não estarem mais alinhados com um planeta de regeneração que a Terra se tornará. Parece bem interessante também, volume 2 dessa trilogia. E esse aqui é o volume 3 da trilogia, é o último volume, A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Então, foi psicografado por Samuel Gomes e escrito por André Luiz. A capa dele é muito bonita, né? Dá pra ver aqui, né? Seria o semblante de Cristo. Então, ele evoca aí um momento de decisão para o nosso planeta, né? Vou ler a sinopse. Dentro da programação espiritual estabelecida pelo próprio Cristo e pelos construtores do orbe, estes fatos se darão a partir de 2019, quando as ocorrências que antecedem a moratória pedida por Jesus afastarem definitivamente a possibilidade de haver uma guerra de grandes proporções destruidoras entre suas nações mais importantes. O tempo está se findando, e é exatamente neste nosso encontro que algumas decisões serão tomadas e ações especificadas. Entre elas será fixada a data em que esse contato se dê sem provocar perturbação aos homens. Antes se faz necessário estabelecer uma harmonia entre as criaturas do globo terrestre, só para depois esse intercâmbio ocorrer. Então esse aqui é o volume final da trilogia da regeneração, parece ser bem interessante também. Mais um livro da editora FEB agora. Eu esqueci de colocar ele junto com os outros. Esse aqui é um livro que eu queria faz muito tempo, Devassando o Invisível, da médium Ivone Pereira. Esse livro é muito conhecido no meio espírita. Eu já li alguns trechos dele, ele é muito citado em outras obras, e agora eu comprei porque eu pretendo ler essas informações na fonte, né? Aí vou ler a sinopse para vocês. Como vivem os espíritos depois da morte do seu corpo físico? Onde e como habitam? Como se vestem? Como se comunicam? Ivone Pereira relata contatos com o plano espiritual e envolvente narrativa apresenta fenômenos e fatos transcendentes por meio de sua mediunidade. Esclarece como se apresentam aos médiuns os espíritos que vêm relatar suas experiências de encarnações anteriores e como são ditados aos psicógrafos os romances mediúnicos. Oferece-nos ainda a reprodução de comovente diálogo havido na espiritualidade com Frédéric Chopin, o inspirado compositor e pianista polonês. Sob a orientação de amigos espirituais, dentre eles Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles e Leon Tolstói, Ivone nos apresenta fatos que demonstram quão profundo é o entrelaçamento dos planos material e espiritual da vida. Então, esse livro aqui, ele não é psicografado, ele tem inspiração, né, espiritual,
Foi escrito pela médium Ivone Pereira, muito conhecida no meio espírita, e traz muitas informações a respeito do plano espiritual. Parece ser bem interessante. E o último dessa lista, porque esse vídeo já está ficando muito longo, né, gente? Mas é que foram muitos livros mesmo acumulados. Esse livro aqui, da editora do Fu, faz tempo que eu queria esse livro, Um Terço da Vida. Ele foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e a autora espiritual é Hermance do Fu. Olha só, a capa dele é linda também, né? Vou ler a sinopse para vocês. O que seria da saúde do homem no corpo físico sem a energia vital absorvida durante o sono? Como a mente encontraria soluções para os seus desafios sem um encontro noturno com seus tutores amorosos? Como dissolver a sombra da obsessão e da tormenta sem esses breves períodos de luz nos planos espirituais? A emancipação da alma desnuda as mais profundas verdades do ser. Sair a cada noite do corpo é o mesmo que se encontrar no espelho da realidade para não nos esquecermos de nossas necessidades mais profundas. Eu achei bem interessante porque o título desse livro ele faz referência ao tempo, né, que nós passamos dormindo, né, que segundo estudos representa 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E aí eles falam justamente do que acontece nesse período em que o nosso corpo físico está dormindo, mas o nosso espírito não dorme, né? Então o que fazemos, né, enquanto o nosso corpo está dormindo, repousando? Vai ser muito interessante, eu gosto também bastante desse assunto. Bom, pessoal, esse foi o último livro. Gostaria de compartilhar com vocês, né, essas dicas de leitura. Conforme eu for realizando, né, a leitura desses livros, eu vou fazendo os vídeos e comentando aqui para vocês. Vou deixar a listinha aqui embaixo, caso vocês tenham se interessado e queiram adquirir algum. E por hoje é só. Eu agradeço e convido vocês a continuarem assistindo aqui aos vídeos do canal. Até a próxima, tchau!